Boa noite, pessoal. Mais uma vez aqui, dando início no nosso cronograma de atualização da matéria que foi dada no curso de formação e atualização de regra para árbitros da Liga Minas Handball, né? Foi passada a primeira aula para vocês e agora a gente vai tratar da segunda regra, duração da partida, sinal de término e time out. A duração da partida. A duração normal de uma partida para todas as equipes com jogadores de idade igual ou acima de 16 anos é de 2 tempos de 30 minutos. O intervalo de jogo é normalmente de 10 minutos. A duração normal da partida para equipes e adolescentes com idade entre 12 e 16 anos é de 2 tempos de 25 minutos e um grupo de idade entre 8 e 12 anos o tempo é de 2 tempos de 20 minutos. Em ambos os casos, o intervalo de jogo é normalmente de 10 minutos. A Federação Internacional e Continental e as federações nacionais têm o direito de aplicar o regulamento derivados em sua área de abrangência relacionados com o intervalo de jogo. O tempo máximo de intervalo será de 15 minutos. Isso daí é quando federações têm a liberdade, né, tanto a internacional como a continental e a confederação brasileira, de determinar o tempo de intervalo referente ao primeiro tempo para o segundo tempo. Nas federações internacionais e campeonatos mundiais, geralmente está adotando 15 minutos de intervalo, mas isso é de acordo com o regulamento da competição. Os tempos de jogos agrupados por idade, né? Aqui como exemplo para vocês, né? 2 tempos de 30 minutos para no grupo de acima de 16 anos, né? 2 tempos de 25 minutos no grupo de 12 a 16 anos e 2 tempos de 20 minutos no grupo de 8 a 12 anos, né? Normalmente o intervalo é de 10 minutos. Uma prorrogação ou tempo extra será jogada após 5 minutos de intervalo. Caso uma partida acabar empatada e um vencedor tenha sido determinado, a prorrogação consiste em 2 períodos de 5 minutos, com um intervalo de 1 minuto. Se a partida continuar empatada, depois do primeiro tempo extra, um segundo tempo extra será jogado após um intervalo de 5 minutos. Esse segundo tempo extra também tem 2 períodos de 5 minutos, com 1 minuto de intervalo. Se a partida continuar empatada, o vencedor será determinado de acordo com o regulamento particular da competição. No caso em que a decisão for por tiro de 7 metros, como desempate, para conhecer o vencedor, os procedimentos indicados a seguir devem ser seguidos. Então, pessoal, uma prorrogação, né, de acordo com a regra da Confederação Brasileira e a regra da Federação Internacional, consiste de 2 prorrogações com 2 tempos de 5 minutos, né, com intervalo de 1 minuto entre essas prorrogações, né. O jogo acabou, vai para a primeira prorrogação, o árbitro faz o sorteio e determina, né, quem começará com a bola do mesmo jeito que o início do jogo. E depois, se permitir, se permanecer empatado a primeira prorrogação, a segunda prorrogação também será de 2 tempos de 5 minutos com 1 minuto de intervalo. Tá bem claro isso para vocês, né? E caso permaneça empatado, será cobrado disputa de 7 metros. No caso de outras competições, o regulamento, no caso em si, sobrepõe a regra. Então tem regulamento que fala que é um tempo de 5 minutos, outro é uma prorrogação em 2 tempos de 5. Então isso vai depender da competição que vocês estiverem atuando. No caso da regra da Federação Internacional e da Confederação Brasileira de Handball, se adotam 2 prorrogações de 2 tempos de 5 minutos. Vocês têm como exemplo na Liga Minas Handball, que é um tempo de 5 minutos, e permanecendo empatado já vai para os 7 metros. Então vai de acordo com o regulamento da competição, certo?
Se o tiro de 7 metros for usado como critério de desempate, os jogadores que não estão excluídos ou desqualificados ao final do tempo de jogo estão autorizados a participar da cobrança. Cada equipe nomeia 5 jogadores. Esses jogadores executam um arremesso cada, alternando com os jogadores da equipe. Não é necessário que a equipe predetermine a sequência dos seus jogadores. Os goleiros podem ser livremente escolhidos e substituídos entre os jogadores eleitos a participar. Os jogadores também podem participar no tiro de 7 metros como arremessadores e goleiros. Os árbitros decidem qual baliza será usada. Os árbitros fazem um sorteio e a equipe vencedora escolhe se deseja arremessar primeiro ou depois. A sequência oposta será usada para os arremessos remanescentes, se o tiro tiver de continuar, porque o placar ainda segue empatado após os primeiros 5 arremessos de cada equipe. Então, aconteceu as 2 prorrogações e não conseguiu determinar um vencedor. A disputa vai para os 7 metros. Qual que é o procedimento? Então, os árbitros vão dar 5 minutos de intervalo. Né? Nesse período, eles fazem o sorteio novamente para decidir quem vai cobrar primeiro ou quem vai cobrar depois. Né? Se nomeia 5 jogadores. Esses jogadores não precisam seguir uma ordem, né? E o goleiro pode tanto ser o batedor, o jogador de linha pode se tornar goleiro. Então está bem claro para vocês, certo? Vão anotando aí, quem tiver alguma dúvida, depois pode fazer a pergunta no grupo e a gente vai estar respondendo para vocês, né? Mas está bem claro para vocês aí o texto da regra. Para essa continuação, cada equipe deve de novo nomear 5 jogadores. Todos ou algum deles podem ser os mesmos da primeira rodada. Este método de nomear 5 jogadores a cada vez continua enquanto for necessário. Contudo, o vencedor dessa vez será decidido logo que houver um gol de diferença, após cada equipe ter tido o mesmo número de arremessos. Os jogadores podem ser desqualificados de outra participação nos tiros de 7 metros em caso de significante ou repetida conduta andesportiva. Se isso acontecer com um jogador que acabou de ser nomeado para compor o grupo de arremessadores, a equipe deve nomear outro executante. Então, gente, aqui é como exemplo para vocês. Vocês nomeiam 5 jogadores, né, na primeira sequência de execução dos 7 metros e a partida ainda continua empatada. Então você vai nomear mais 5 jogadores, né, pode ser os mesmos jogadores que bateram, que executaram os tiros na primeira sequência, mas vai continuar a execução do tiro alternado. Quando um tiver o resultado positivo no placar, na execução do tiro, o jogo acaba. Então, não necessariamente, apesar de você nomear os 5 jogadores, você tem que esperar a execução desses 5 jogadores. Quando uma equipe tiver diferença superior no placar, tiros alternados. Quando nesse alterno do tiro tiver uma diferença positiva, o jogo se finaliza. Deu para entender? E uma conduta desportiva que acontecer durante a execução dos tiros de 7 metros pode se levar a uma desqualificação, e se tiver um jogador nomeado a executar esse tiro, ele perde o direito da execução e a equipe pode nomear outro jogador para fazer esse tiro, ok? Sinal de término. O tempo de jogo começa com o apito do árbitro, autorizando o tiro de saída inicial. O tempo de jogo acaba com o sinal do término automático do placar ou do cronometrista. Se o sinal sonoro não soar, os árbitros apitam para indicar que o tempo de jogo terminou. Então isso é bem claro para vocês e bem importante. O árbitro inicia o jogo com o tiro de saída, ok? Com o sinal do apito. E quem finaliza o jogo? Ou o placar automático, ou o secretário, ou o cronometrista.
Deu para entender? Só se uma dessas pessoas, ou o secretário ou cronometrista, e o placar, no caso eletrônico, não soar a campainha, assim o árbitro terminará o jogo. Porque o tempo será finalizado pelo secretário cronometrista juntamente com o placar eletrônico. Comentário: se um placar com sinal automático não estiver disponível, o cronometrista deverá usar um cronômetro de mesa ou manual e finalizar o jogo com sinal de término, né? Como a gente já viu em várias competições que não é possível dar o sinal num placar eletrônico e o cronometrista ou o secretário finaliza o jogo. As infrações de atitude andesportiva que acontecer antes ou simultaneamente ao sinal de término, seja do intervalo, final de jogo e também no período extra, também serão punidas. Se o resultado do tiro livre, segundo a regra 13.1, o tiro de 7 metros não pode ser executado até o momento final do apito final. Então são situações que, mesmo as infrações cometidas pelos jogadores durante o intervalo, o final do jogo, o período extra, elas poderão ser punidas de acordo com a infração ou atitude andesportiva que o jogador cometer. No caso aqui, se o resultado do tiro livre, segundo a regra 13.1, ou tiro de 7 metros não pode ser executado, o que está querendo dizer essa regra? Está querendo dizer que a gente precisa definir esse tipo de situação. Eu tomei a infração e não consegui executar o tiro. Mesmo que o tempo do jogo se expire, o tiro tem que ser executado, não acaba o jogo. Deu para entender? Então, sofri uns 7 metros lá e nesse período o jogo acabou. O árbitro deu 7 metros, puniu o atleta pela infração, mas o jogo já acabou. Mas o tiro, mesmo assim, o tiro tem que ser executado. Ou tiro de 7 metros, ou tiro livre. Deu para entender? A princípio, os árbitros decidem quando o jogo deve ser interrompido. Contudo, em certas situações, um cronometrista delegado também pode interromper o jogo. Apito final dado pelo cronometrista. Similarmente, o tiro deve ser recobrado se o sinal de término, seja no intervalo, final de jogo e também no período extra, soar precisamente quando o tiro livre ou tiro de 7 metros estiver sendo executado ou quando a bola já estiver no ar. Foi o que nós falamos agora há pouco. Em ambos os casos, os árbitros somente finalizam o jogo depois que um tiro livre ou tiro de 7 metros tenha sido cobrado ou recobrado e o seu resultado imediato tenha sido estabelecido. Então, apesar do jogo, do tempo ter expirado, ou seja, no intervalo ou por fim do jogo, os tiros têm que ser recobrados, certo? É diferente quando, e nós vamos falar isso também, mas é diferente quando a bola está em jogo. Quando a bola está em jogo, quando soa o término do jogo, botem na sua cabeça. É como se tivesse caído uma rede em cima da bola. Acabou o jogo. Agora, em execução do tiro, vamos dar um exemplo aqui. Eu vou executar um tiro livre. E nesse meio período, eu executo o tiro, só que quando a bola está no ar, saindo da minha mão, acaba o jogo. Aí é que acontece, eu tenho que recobrar esse tiro. É diferente quando a bola está em jogo. Durante os tiros livres, cobrado ou recobrado, de acordo com a regra 2.4, se aplica algumas restrições especiais com relação às posições dos jogadores e substituições, com uma exceção e flexibilidade normal para substituições indicadas na regra 4.4. A única substituição de jogador permitida será para um jogador da equipe atacante. As violações serão penalizadas segundo a regra 4.5, primeiro parágrafo. Além do mais, todos os companheiros do executante devem estar posicionados a pelo menos 3 metros de distância dele. Além de se posicionarem do lado de fora da linha de tiro livre, a equipe adversária, além de se posicionarem do lado de fora do tiro livre da equipe adversária. As posições de jogadores e defensores estão indicadas na regra 13.8. Então você vai executar o tiro
as prescrições em relação ao posicionamento dos jogadores devem ser cumpridos, os 3 metros da bola devem ser obedecidos, o jogador executante do tiro livre deve estar fora da linha dos 9 metros, que é a linha do tiro livre, certo? E em situações de execução final do tiro, só pode haver uma substituição. Só pode haver uma substituição do jogador que estiver executando o tiro. Os jogadores de defesa não podem ser permitida a substituição, né? E se for infringido a regra, será punido com sanção progressiva. Então aqui como exemplo para vocês, né? Tem aqui os defensores, ok? E a equipe que vai executar o tiro. Então aqui como exemplo, quem pode, né, fazer essa substituição? Somente a equipe que vai executar o tiro final. É o tiro livre aqui no caso. Então tá vendo aqui como exemplo a substituição. E a equipe defensora não é permitido a substituição, ok? Os jogadores e oficiais de equipe são passíveis de receber punições disciplinares por infrações ou conduta desportiva que acontecerem durante a execução do tiro livre 7 metros nas circunstâncias descritas na regra 2.45. Uma infração cometida durante tais tiros não pode, contudo, implicar em um tiro livre contra, porque o jogo já acabou, já está parado, vai ser uma execução de tiro. Então não pode haver uma mudança de posse de bola. Se o árbitro determina que o cronometrista apitou o sinal de término para o intervalo, final de jogo, o período extra muito cedo, eles devem manter os jogadores na quadra e jogar o tempo restante, né? Então se os árbitros viram lá que o jogo entre o primeiro e o segundo tempo acabou mais cedo, eles permanecem os jogadores e fazem eles jogar, se permanecem na quadra e fazem jogar o período que ainda faltava para completar o tempo de jogo. A equipe que estava em posse de bola no momento do sinal prematuro permanecerá com a posse quando o jogador recomeçar. Se a bola estava fora de jogo, então o jogo será recomeçado com o tiro respectivo à situação. Se a bola estava em jogo, então a partida será reiniciada com um tiro livre, conforme a regra 13.41. Então todas essas situações, a bola retorna para o reinício do tempo que faltava, quando o último jogador estava em posse de bola, a equipe estava em posse de bola, ou se estava parado em algum tiro livre ou tiro de 7 metros, assim por diante. Se o primeiro período de jogo, o período extra, for terminado muito tarde, o segundo período extra deve ser encurtado correspondentemente. Se o segundo período extra da partida ou período extra terminou muito tarde, então os árbitros não estão em condições de mudar mais nada, porque ali já foi, a equipe já tomou já foi prejudicada, porque o jogo já acabou, então não tem como o árbitro fazer mais nada. Então é a máxima atenção, secretário e cronometrista que trabalham junto ali, para que isso não venha acontecer, para favorecer uma equipe e prejudicar a outra. Time out. Um time out é obrigatório quando uma exclusão de 2 minutos ou uma desqualificação for aplicada, um tempo técnico for concedido. Então são situações que é obrigatório um time out. Houver um sinal de apito do cronometrista ou delegado técnico, e a consulta entre os árbitros foram necessárias conforme a regra 17.7. Então todas essas situações aqui é obrigatório a sinalização do time out. Quando o árbitro deveria chamar um time out, né? Aqui está alguns exemplos, quando, além daquelas situações que nós vimos, né? Algumas situações também extra, quando se molha a quadra, a gente dá o time out para secar a quadra, e aqui como exemplo uma situação de 2 minutos. Momento certo para requerer um tempo técnico. Então, para se apitar um tempo técnico, a equipe
que solicitar o tempo técnico tem que estar em posse de bola. Então o secretário e cronometrista que vão apitar esse tipo de situação para interrupção do jogo tem que prestar muita atenção, né, quem está na posse de bola para conceder esse tempo técnico e automaticamente autorizar o timeout. Um timeout normalmente também será dado em outras ocasiões, dependendo da circunstância. As infrações ocorridas durante o timeout têm as mesmas consequências que as infrações ocorridas durante o tempo de jogo. Então, gente, timeout, né? Qualquer situação que tiver dentro desse período de timeout, né, terá as implicações que a regra pede. Como, por exemplo, uma falta de substituição quando tiver um timeout. Vai ter que ser aplicada, né? Que é diferente quando está solicitando um tempo técnico, né? Tempo técnico, o jogo está parado, está permitido a liberação da zona de substituição. Agora, num tempo técnico, num timeout, não. Em princípio, os árbitros decidem quando o cronômetro será parado e inicia em conexão com o timeout. A interrupção do jogo será indicada ao cronometrista através de 3 apitos curtos com o gesto manual 15, né? Vocês podem ver aí no livro de regra de vocês o gesto manual 15 e 3 apitos curtos, como nós podemos ver de exemplo no curso. Contudo, no caso do timeout obrigatório, onde o jogo foi interrompido por um apito do cronometrista ou delegado, o cronometrista deve parar o cronômetro oficial imediatamente, sem esperar a confirmação dos árbitros. O apito sempre deve soar para indicar o reinício do jogo após um timeout. Deu um timeout, o jogo só reinicia com o apito do árbitro, ok? Um sinal de apito proveniente do cronometrista ou delegado efetivamente para o jogo. Mesmo que os árbitros e jogadores não percebam imediatamente que o jogo foi parado, qualquer ação da quadra depois do sinal do apito será inválida. Isso significa que se o gol for marcado depois do apito proveniente da mesa, o gol deve ser invalidado. Similarmente, a decisão em conceder um tiro para a equipe, tiro de 7 metros, o tiro livre, o tiro lateral, o tiro de saída, o tiro de meta, também será invalidado. O jogo deve ser então recomeçado da maneira que correspondia à situação existente quando houve a interrupção. Deveríamos ter em mente que a razão típica para a intervenção de um tempo técnico ou uma falta de substituição. No entanto, qualquer punição disciplinar dada pelos árbitros entre o momento do apito proveniente do cronometrista e delegado e o momento que o árbitro para uma ação permanece válida. Isso se aplica sem levar em conta o tipo de violação e severidade da punição. Então, como exemplo para vocês, aqui, né, o jogo a bola está em jogo, né, a arquibancada está lotada, o ginásio está cheio, está muito barulho, ou às vezes acontece muito em jogos universitários, né? Que muito barulho e a equipe solicita o tempo técnico e a mesa apita, mas os árbitros não escutam ou não percebem que esse tempo foi, né, apitado pelo secretário ou cronometrista. E a ação continua na quadra. Então a regra está querendo dizer que qualquer ação depois desse apito proveniente do delegado ou do secretário cronometrista, em consequência dessa parada de jogo, não só por tempo técnico, mas uma parada proveniente do delegado por alguma infração do oficial responsável pela equipe, tem que ser invalidada. Então qualquer ação depois desse apito não procede. Se tiver uns 7 metros, não vai valer. Se tiver um tiro livre, não vai valer. Nenhuma situação vai ser válida, só vai ser válida as situações que ocorreram antes do apito do delegado ou do secretário cronometrista. Ok? Então, todas essas situações, a única coisa que será validada
será as punições disciplinares que houverem no lance. Por exemplo, assim, teve uma ação de 7 metros, né? Mas esse 7 metros foi depois que já tinha soado o apito. Então, o que vai acontecer? Esse jogador que sofreu 7 metros, ele foi empurrado por trás na hora do arremesso. Esse 7 metros será invalidado, porque o apito já tinha soado antes do lance, certo? Então vai ter que retornar aonde a bola estava quando o delegado ou cronometrista ou secretário apitou. Mas a punição por empurrar o atleta na hora do arremesso, que seria no caso desse tipo de situação, exclusão de 2 minutos, será mantida. Então o 7 metros não será dado porque o jogo já estava parado por causa do apito, mas a punição disciplinar permanece. Deu para entender? Cada equipe tem o direito de receber um máximo de 3 tempos técnicos com 1 minuto durante a partida. A IHF, Federações Continentais e Nacionais, tem o direito de aplicar regulamentos derivados em suas áreas de abrangência, relacionados com o número de tempos técnicos, dizendo que cada equipe tem direito de receber 3 tempos técnicos de 1 minuto por partida, excluindo seus tempos extras, mas só pode ser garantido um máximo de 2 tempos técnicos em cada período do tempo regular de jogo. Então, resumindo para vocês, cada equipe tem direito a 3 tempos técnicos, cada tempo técnico de 1 minuto. Só que essa equipe só pode solicitar, né, 2 tempos técnicos por período, certo? Se ela tem 3, ela pediu 2 no primeiro tempo, ela só vai restar 1 tempo técnico no segundo tempo, certo? E se a equipe usou 1 tempo técnico só no primeiro tempo, ele fica com 2 tempos técnicos no segundo tempo. Só que essa equipe, ela não pode, isso a gente vai ver mais na frente, nos esclarecimentos de tempo técnico, ela não pode utilizar 2 tempos técnicos depois dos 5 minutos finais. Se ela deixar os 2 tempos técnicos dela por 5 minutos finais de partida, ela perde o direito do terceiro tempo técnico. Aí ela vai ficar só com 2 tempos técnicos, ok? Ela não pode utilizar 2 tempos técnicos nos 5 minutos finais da partida, certo? Uma partida de 30 minutos, até os 25 minutos eu posso utilizar. Eu utilizei 1 tempo técnico no primeiro tempo, até os 25 minutos do segundo tempo eu posso utilizar o segundo, e depois dos 25 minutos eu posso utilizar o terceiro. Mas se eu deixei os 2 tempos técnicos no segundo tempo para utilizar, por exemplo, no minuto 25 e 15, aí eu já não posso mais utilizar o terceiro. Por quê? Porque eu deixei de ter direito pelo fato de eu utilizar os 2 tempos técnicos nos 5 minutos finais da partida. Deu para entender? Beleza? Então, gente, lembre-se que, apesar de ser uma coisa que vocês já viram, né, que vocês estudaram, que está disponível para vocês no livro de regra, foi uma coisa que nós passamos na sala de aula, mas mesmo dessa maneira remota, a gente está relembrando para que vocês não percam os ensinamentos que foram dados e continuem estudando e manter a mente ativa para quando nós voltamos às atividades. Qualquer dúvida que vocês estiverem, pode mandar no grupo. A gente está fazendo algumas aulas para não cansar vocês, né? Uma semana sim, uma semana não. Tem semana que serão 2 aulas, e eu estou fazendo de uma maneira mais tranquila para que todo mundo possa ter disponível o material e tirar as dúvidas no grupo de vocês. Tá joia? Qualquer dúvida, estou à disposição. Tenha uma boa noite e até a próxima aula.